Mais uma semana, nós estamos aqui juntas. Parabéns para você que segue persistente em estar comigo e com Jesus, clamando pela sua descendência. Se você está aqui, é porque Ele colocou esse desejo no seu coração. Que você se alegre por isso, junto comigo. E eu gosto de falar assim, quando o que está sendo bom, a gente compartilha, né? Não é só compartilhar aquilo que eu oro, aquilo que eu faço, mas sim é colocar o desejo no coração de outras mulheres em estar clamando diante do Senhor pela sua descendência. Isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, de estar compartilhando, por isso que eu estou aqui, de estar compartilhando a fé que eu tenho, aquilo que eu acredito e o que eu confio e o quanto eu entreguei os meus filhos, as minhas filhas e netos. E venho fazendo isso diariamente, pedindo para que o Senhor cuide da vida inteira deles. E Ele colocou esse desejo, né? Eu estar compartilhando com vocês e colocando cada vez mais mulheres, chamando, né? Cada vez mais mulheres para estar junto comigo, orando, intercedendo pelos filhos e netos, né? Pela nossa descendência, por aqueles que o Senhor nos deu para cuidar. Então, vamos juntas mais uma semana diante do Senhor, e essa semana de hoje nós vamos falar sobre amizades preciosas. Nós sabemos, né, na nossa maturidade, as amizades, elas interferem, como já interferiram na nossa vida, e elas interferem na vida dos nossos filhos e netos também. E a gente orar por isso, mas também a gente entender que olha como Jesus ele coloca, né? Que Ele nos chama de amigo e nos ama mesmo com todos os nossos defeitos. Ele se propõe a uma amizade verdadeira. E é essa amizade que nós desejamos e queremos para os nossos filhos, né? Que eles tenham amigos verdadeiros, amigos de caminhada, amigos que tenham a mesma fé que eles. Eu não falo que é para separar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a oportunidade que eles vão ter é através da vida do seu filho, do seu neto, tendo um relacionamento e apresentando Jesus para ele. Então não é para a gente se colocar numa redoma de vidro, só cristão, não. É a gente se relacionar com todo mundo. Afinal de contas, Jesus não se relacionou com todos e não excluiu ninguém. E aí nós não vamos fazer diferente, né? E não vamos ter medo, porque quem está cuidando do que os nossos filhos ouvem, do que eles veem, é Deus. E ter essa certeza, porque a gente vem pedindo isso para Ele. E Ele, nada escapa da mão dEle, do controle dEle. Então, eles terem amizades verdadeiras é importante, né? E é importante por quê? Porque vão ser exemplos, vão ser pessoas que os nossos filhos vão dar ouvidos, né? A gente sabe que aquela fase da adolescência muito mais vale um amigo do que os pais. E tudo bem por isso. É fase, eles precisam se desligar, mas eles podem se distanciar dos pais, mas eles terem bons amigos para que eles possam continuar ouvindo boas coisas. E no mundo cada vez mais difícil eles encontrarem amizades verdadeiras, né? Assim como nós já sabemos que isso é difícil. E que eles possam ter amigos que perdurem uma vida inteira. Amigos de fé, amigos que eles possam compartilhar sobre Jesus, amigos que eles vão sentir apoio, que eles vão sentir a vontade de compartilhar a vida.
nós precisamos, nós somos relacionais, eles são relacionais e precisam de pessoas para se relacionar, mas o importante é que esses amigos sejam verdadeiros e que eles tenham a mesma fé que os nossos filhos e os nossos netos têm, né? Olha, então, o propósito é a gente estar orando essa semana, né? Para que nossos filhos possam encontrar amizades preciosas, guiadas nos ensinamentos do Senhor, que o Senhor nos deixou, e não falte amor nessa amizade, né? Para que eles possam perceber os verdadeiros amigos. E como sempre, eu gosto de deixar um versículo, né, para gente, apesar que no devocional ele tem para cada dia da semana um versículo referente ao tema que a gente está orando, e ali no devocional você tem espaço para você escrever a sua oração, como está seu coração e motivos para agradecer. Isso todos os dias. Chega no final da semana, você tem ali um tempinho para você avaliar como é que foi a sua semana, aquilo que você entregou para Jesus, aquilo que você entregou e pegou de volta, e aquilo que você precisa realinhar e colocar novamente. A gente ora por esses temas, o devocional é para dar uma direção, né? Mas cada uma de nós tem uma experiência familiar, né? Uma dificuldade, uma gratidão, né? Porque a gente não tem só dificuldade, a gente tem alegria também. E ali você coloca aquilo que você tá vivendo. E é muito bom escrever, porque depois você pode ver aquilo que Deus realizou nas suas promessas. Tá bom? E o versículo, ele está lá em João 15:15, que está escrito assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É Jesus falando, né? Somos amigos, que os nossos filhos também sejam amigos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar mais uma vez aqui, juntas, orando pela nossa descendência, orando por aqueles que o Senhor nos deu. Muito feliz, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Que o Senhor faça cada uma feliz em estar orando pela sua descendência, em estar orando pelos que o Senhor deu, para que elas cuidem. Senhor, muito obrigado, muito obrigada. É muito grato poder caminhar contigo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou a fé que existe em nosso coração, a certeza que as suas promessas se cumprem e se realizam na vida de cada um dos nossos filhos e na nossa vida. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor coloque amizades verdadeiras na vida dos nossos descendentes, Senhor. Que eles possam se relacionar com pessoas que são tementes a Ti. Que o Senhor coloque eles envolvidos com pessoas que realmente vão fazer eles crescerem na espiritualidade cristã, nos seus ensinamentos, Senhor. É com esse sentido que nós oramos e pedimos, em nome de Seu Filho Jesus. Se você está gostando, você curte, compartilha com uma amiga, né? Afinal de contas, estamos orando pelas amizades, para que ela se junte a nós, para que ela venha orar pelos filhos, para que ela venha estar na presença do Senhor junto conosco. Se você se interessar, o devocional está aqui, ele tem um versículo para cada dia, e assim a gente segue durante 21 semanas. E eu tenho certeza que você vai ter ótimas histórias para contar. E a gente vai poder compartilhar isso. Comente e a gente segue para a próxima semana.
Deus abençoe.